A paz de Jesus, mais um vídeo discurso da palavra de Deus. Em Daniel, capítulo 3, sobre a estátua de ouro que Nabucodonosor fez para as pessoas prostrarem diante dela e adorar. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 covados e a sua largura de 6 covados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos e governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais das províncias à consagração da estátua do rei Nabucodonosor tinha levantado. E então em pé, diante da imagem de Nabucodonosor, tinha levantado. Eles ficaram em pé diante dela. Aí, e o arauto a pregoava em alta voz, ordena a vós, o povo, nações e línguas. Quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do satério, da gaita, de feles, de toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro do rei Nabucodonosor, que levantou. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será da mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do satério, de toda a espécie de música, prostravam-se todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus, e responderam dizendo ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do satério, da gaita de foles e de toda espécie de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituem-se sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, de teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, a Mesaque e Abednego. E trouxeram estes homens perante o rei, e falou Nabucodonosor. E lhes disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos quando ouvires o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles, de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorares a estátua que fiz. Bom é, mas, se não adorares, serei lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente.
E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdinego, e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de ti responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não ficar sabendo, ó rei, e se não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor, e mudou-se o aspecto e seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abdinego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, a Mesaque e a Abdinego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas e seus chapéus e demais roupas, foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira aquecida, e a chama de fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, a Mesaque e a Abdinego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdinego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou, dizendo aos seus conselheiros: Não lancemos nós, dentro da fornalha de fogo, 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu dizendo: Eu, porém, vejo 4 homens, soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou, dizendo: Sadraque, Mesaque e Abdinego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdinego saíram do meio do fogo. E reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores, os conselheiros do rei, e contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor, dizendo: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entrar os seus corpos para não servirem e adorarem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo. Porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdinego na província de Babilônia. Aqui dá para ver que o rei Nabucodonosor, o rei de Babilônia, tinha recebido uns presos, levado cativos, uns homens de Jerusalém, que era 4, Daniel e os 3 amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abdinego. E esses amigos de Daniel estavam aqui com o rei, servindo ao rei,
Nabucodonosor. Aí o rei fez uma estátua de ouro alta, que diz de 6 covados de altura. Não sei quanto que é covados, mas provavelmente deve ser 1 metro, então 6 metros. É muito na altura. Não sei, talvez. Aí eles fizeram essa estátua e pediram para todos que ouvissem som de música de algum instrumento se prostrasse e adorasse a estátua de ouro que o rei levantou. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles não serviam aos deuses falsos, eles serviam só o Deus verdadeiro que criou os céus e a terra. Eles eram tementes a Deus, eles buscavam viver em santidade, buscar a Deus, eles não iam ceder às coisas. Aí, quando escutaram o som das músicas, dos instrumentos, todos prostraram, menos os três, que foi Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel não estava lá, ele estava em outra parte. Não disse que onde ele estava, mas estava em outro lugar, não estava junto com eles. Mas se tivesse, provavelmente ele não teria feito isso também, não teria prostrado também. Aí, eles não prostraram, esses três amigos de Daniel, eles ficaram em pé. Aí uns ajudantes do rei viram que eles não prostravam, foram denunciá-lo ao rei. Aí disseram que eles não prostraram diante da estátua de ouro. Aí o rei se ficou muito furioso, com muita ira por eles não terem feito isso. Aí chamaram eles, disseram por que eles não fizeram isso e falaram que se eles não prostrassem da próxima vez, ele ia jogar eles na fornalha de fogo ardente. E falou que qual Deus que poderia livrá-los das mãos do rei. Mas o Sadraque, Mesaque e Abednego disse que o Deus dele, o Deus, o Criador do céu e da terra, livraria eles da mão do rei. E se não livrasse, eles também permaneceriam firmes. Aí eles não quiseram saber de prostrarem, não prostraram. Aí o rei ficou com tanta ira, com raiva dele, furor, e mandou aquecer a fornalha de fogo 7 vezes mais do que costumava ser aquecida. Aí nisto ele aqueceu mais e pegaram soldados. Por esses soldados jogaram os três dentro do fornalha de fogo ardente. Aí foram para jogar, e os soldados que foram jogar, esses três, eles morreram, porque o fogo tá muito quente. E chegaram muito próximos para jogar eles lá dentro e eles morreram, os soldados. Mas os três, que os amigos de Daniel, não morreram. Não queimaram, não tiveram nem cheiro de fumaça, nem nada, nem um fio de cabelo foi queimado. Quando eles foram jogar lá dentro. Eles passaram lá dentro, aí por ter confiado em Deus, no Deus deles, o nosso Deus, que criou os céus e a terra, em Jesus, aí eles não sofreram dano algum, nenhum dano. Aí no meio do fogo apareceu Jesus no meio deles. Jesus passeando junto com eles no fogo, porque Jesus não livrou eles da fornalha, mas livraram dentro da fornalha. Ou seja, fez isso para que a glória seja de Deus, que todos vissem o poder de Deus e pudessem adorar somente a Deus. Aí nisso eles saíram de lá da fornalha sem nenhum mal, sem nenhum dano. Saíram bem como entraram. É melhor do que entraram, porque eles encontraram Jesus dentro. Aí Nabucodonosor viu isso, ficou surpreso com tudo isso, que nenhum deles se foram queimados, nem sofreu dano nenhum. Ainda viu um quarto homem brilhoso, Jesus lá. Aí ele ficou muito impressionado com isso e disse que não há nenhum outro Deus que possa livrar alguém da fornalha. Que só o Deus deles, o nosso Deus, que pode fazer isso. E ele disse que arrumou um decreto para que todas as pessoas de lá, nações e línguas, servissem somente o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o nosso Deus. Aí nisto, por eles terem tido fé em Deus, eles glorificaram a Deus com este milagre, esta
coisa maravilhosa aconteceu, eles tiveram fé. Aí eles ficaram bem e também glorificaram a Deus e ajudaram todas as pessoas de Babilônia a buscar a Deus de Israel, o nosso Deus. Por exemplo, por eles terem tido fé, Deus não livrou eles da fornalha, mas livrou dentro da fornalha. Ou seja, não, Deus não vai nos livrar das provações, das coisas ruins que vêm. Irá nos livrar do que for preciso ser livrado, mas o que não precisa ser livrado, Ele vai permitir. Permitir para que nós possamos evoluir e glorificar o nome dele, mas Ele não permitirá que quem vive em santidade passe por coisas que não irá suportar, nem por coisas desnecessárias, mas sim só pelo que é necessário. Aí nisto ele livra as pessoas dentro da provação, dentro da dificuldade, para mostrar que ele é Deus e para as pessoas glorificar o nome dele. E para a pessoa também que está passando pela dificuldade, deve ficar firme com Jesus, ficar mais próximo, se firmar mais as raízes na palavra de Deus e ficar mais próximo em santidade. É isso também que Jesus faz. E quem tem fé nele pode fazer isto, pode ter fé que Deus pode fazer isto e mais do que ele fez. Porque quem tem fé em Deus, Deus pode fazer o que for o impossível, muito mais do que isso que foi lido aqui. Porque Deus pode todas as coisas e quem confia nele, crê, tem fé, ele faz isto e muito mais, para a glória dele. Ele merece toda honra, louvor e glória e adoração, na autoridade. Em nome de Jesus eu termino este meu discurso. Esse foi o meu discurso de Daniel capítulo 3 sobre Sadraque, Mesaque e Abednego serem lançados na fornalha de fogo ardente. E eu espero que essa palavra você possa ajudar quem for assistir e que todos vocês que for assistir esta mensagem, este discurso, possam ser abençoados, que Deus possa ajudar cada um a ficar firmes mais com Jesus. Se for da vontade dele, na autoridade, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Jesus. Amém.